Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Pastoral Urbana, capítulo 4. A pobreza é uma realidade que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente nas grandes cidades. No Brasil, essa situação se agrava com o processo de urbanização descontrolada, que resultou na formação de favelas e bolsões de miséria em áreas urbanas. Diante dessa realidade, é impossível para a Igreja cristã ficar indiferente. Como seguidores de Cristo, somos chamados a agir com compaixão e justiça, oferecendo apoio concreto aos necessitados e promovendo mudanças que possam aliviar o sofrimento dos mais vulneráveis. O capítulo 4 nos desafia a refletir sobre o papel da Igreja em uma sociedade marcada por desigualdades profundas, onde a pobreza não é apenas uma questão material, mas também uma questão de dignidade e justiça, e que este estudo nos inspire a tomar ações práticas e a ser agentes de transformação em nossa comunidade, refletindo o amor de Cristo em todas as nossas atitudes. Boa aura! A introdução ao tema da pobreza na cidade nos remete a uma experiência bíblica significativa, quando Paulo e Barnabé foram a Jerusalém pedir permissão para pregar o evangelho aos gentios. Tiago lhes fez uma observação crucial: não se esqueça dos pobres. Essa instrução ressalta a importância de que a missão cristã vá além da simples pregação, integrando a ajuda aos necessitados como parte essencial do Evangelho. O compromisso da Igreja com os pobres é especialmente relevante em contextos urbanos, onde a pobreza se manifesta de maneiras complexas e desafiadoras. No Brasil, o índice de pobreza varia entre 15% a 30% da população, refletindo uma realidade alarmante que não pode ser ignorada. Esse cenário também se repete em toda a América Latina, onde crises econômicas e desigualdades sociais ampliam ainda mais a vulnerabilidade dos mais pobres. A Igreja, como uma comunidade de fé, tem a responsabilidade de agir em prol dos necessitados, não apenas oferecendo apoio espiritual, mas também promovendo ações concretas que possam aliviar o sofrimento e promover uma vida digna. Assim, o compromisso com os pobres se torna uma expressão tangível do amor de Cristo e uma resposta ao chamado para servir. O processo acelerado de urbanização nas últimas décadas trouxe consigo um fenômeno preocupante: a metropolização da pobreza. À medida que as cidades cresceram, a pobreza se tornou uma parte integrante e visível do cotidiano urbano, afetando milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma quarta parte da população vive em favelas, enfrentando condições de vida extremamente difíceis. Esses locais são marcados pela falta de infraestrutura, educação precária e oportunidades de emprego limitadas. O tráfico de drogas muitas vezes se apresenta como uma alternativa para aqueles que buscam uma maneira de sobreviver, levando jovens a se envolverem em atividades ilícitas e perigosas. Além disso, a pobreza urbana é exacerbada por fatores como baixo nível educacional, que limita as oportunidades de emprego, e a vulnerabilidade da família, chefiadas por mulher ou de cor. Esses elementos contribuem para um ciclo de pobreza difícil de quebrar, onde a exclusão social e a falta de perspectivas de futuro são realidades constantes. Diante desse cenário, a Igreja é chamada a atuar de maneira eficaz, promovendo a justiça social e oferecendo suporte àqueles que mais necessitam.
A pobreza e a indigência são realidades duras e inegáveis que afetam milhões de pessoas, especialmente em países como o Brasil. A indigência, em particular, refere-se àqueles que vivem sem acesso às necessidades básicas como educação, emprego, moradia e cuidados de saúde. Esses indivíduos, muitas vezes marcados por histórias de tragédia e exclusão, enfrentam uma existência precária, sem apoio social ou família. No Brasil, cerca de 12% da população vivem em condições de indigência, o que representa aproximadamente 16,6 milhões de pessoas. Essa realidade é agravada por fatores como o racismo e a exploração que contribuem para perpetuar a pobreza e a exclusão social. A pobreza infantil é especialmente preocupante, pois crianças que crescem em condições de extrema pobreza têm suas oportunidades de vida significativamente reduzidas. Para a Igreja, essa situação exige uma resposta urgente e compassiva. Não basta reconhecer a realidade da pobreza, é necessário agir de maneira concreta para oferecer apoio e promover a dignidade dos indigentes. A ação da Igreja deve ser motivada por um profundo senso de justiça e compaixão, refletindo o amor de Cristo por todos, independentemente de sua condição social. Em um contexto onde a miséria se torna uma oportunidade para alguns, surge a figura perturbadora dos profissionais da miséria. Esses indivíduos exploram a pobreza e a desgraça alheia para o benefício próprio, transformando o sofrimento dos outros em uma fonte de lucro. Comparados ao urubu de Caatinga, que se alimenta da seca e da morte. Esses profissionais não apenas se beneficiam da miséria, mas em alguns casos a promovem para manter suas vantagens. Essa exploração imoral e desumana contrasta profundamente com os valores cristãos, que nos chamam a tratar a pobreza com dignidade e respeito. A ética cristã nos desafia a enxergar cada ser humano como portador de uma dignidade intrínseca que deve ser respeitada e protegida e não explorada. Como cristãos, somos chamados a não nos conformar com a pobreza, mas a nos incomodar com ela, como afirmou o teólogo John Scott. Essa inquietação deve nos levar à ação, a buscar soluções práticas para aliviar o sofrimento e promover a justiça social. A resposta cristã à miséria deve ser marcada por compaixão e um compromisso inabalável com a dignidade humana. A resposta cristã à pobreza deve ser prática e concreta, refletindo o amor de Cristo por todos, especialmente pelos mais necessitados. Para agir de maneira eficaz no combate à pobreza, a Igreja precisa estar disposta a abrir mão de comodidades e a se comprometer com ações que promovam a justiça e a igualdade. A generosidade, que é uma marca fundamental do caráter de Cristo, deve permear todas as atividades da Igreja. Isso inclui a disposição de ajudar, dar e sacrificar algo pessoal em favor dos outros. A Igreja, como corpo de Cristo, tem a responsabilidade de viver e proclamar o Evangelho em um mundo marcado por profundas desigualdades. Isso envolve não apenas a evangelização, mas também ação social, que busca aliviar o sofrimento dos pobres e promover a dignidade humana. As ações pastorais da Igreja devem ser orientadas pelos princípios da igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade, onde todos compartilham o que têm,
e recebem o que precisam. A generosidade não deve ser vista como um sacrifício, mas como um privilégio, uma expressão do amor de Deus em ação. A igreja é chamada a ser um agente de transformação, promovendo uma sociedade mais justa e compassiva. A missão da igreja em uma sociedade marcada por profundas desigualdades é de fundamental importância. Em um mundo onde a pobreza e a injustiça social são realidades persistentes, a igreja não pode adotar uma postura passiva ou fatalista. Pelo contrário, deve agir como uma consciência ativa, comprometida com uma visão cristã da sociedade humana que busca a superação de todas as formas de opressão e miséria. A igreja é chamada a viver e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, promovendo a redenção e a transformação social. Isso inclui não apenas a pregação, mas também ações concretas que abordem as necessidades dos mais pobres e marginalizados. A igreja pode e deve ser um agente de mudança, promovendo uma sociedade que reflita os ideais do reino de Deus, como justiça, igualdade e compaixão. Ao mesmo tempo, a igreja deve ser realista, reconhecendo o poder do pecado e do mal na sociedade, mas sem perder a esperança na transformação. A missão da igreja é, portanto, dupla: proclamar o Evangelho e agir de maneira concreta para promover o bem, ajudando a construir uma sociedade mais justa e humana. Resumindo o capítulo 4 é uma reflexão profunda sobre a realidade da pobreza urbana e o papel da igreja diante desse desafio. Ele começa com uma experiência bíblica onde Paulo e Barnabé, ao buscar permissão para pregar aos gentios, são lembrados de não esquecerem os pobres. A partir daí, o texto explora a metropolização da pobreza, evidenciando como o acelerado processo de urbanização agravou as condições de vida nas cidades, especialmente nas favelas e periferias. A pobreza é apresentada como uma condição que vai além da falta de recursos financeiros, abrangendo também questões de dignidade humana, educação e oportunidades. Além disso, o texto denuncia a existência dos profissionais da miséria que exploram o sofrimento dos pobres para obter vantagens pessoais. O capítulo conclui com um chamado à igreja para agir de forma concreta, baseando suas ações nos princípios cristãos de igualdade, mutualidade e responsabilidade, sempre com o objetivo de promover a justiça social e apoiar os necessitados. Ao concluir este estudo sobre pobreza urbana e o papel da igreja, somos levados a uma reflexão profunda sobre nossa responsabilidade como cristãos. Não podemos nos conformar com a existência da pobreza e miséria em nossas cidades. A fé cristã nos chama a agir e sermos luz em meio às trevas e a trazer esperança para aqueles que sofrem. A missão da igreja não é apenas proclamar o Evangelho, mas também viver o Evangelho em ações concretas de amor e justiça. Somos chamados a ser a voz dos que não têm voz, a lutar por uma sociedade mais justa e a apoiar os mais vulneráveis em suas necessidades. Que possamos, como igreja, ser verdadeiros agentes de transformação, comprometidos com a promoção da dignidade humana e com a construção de um mundo mais justo e compassivo. Que o amor de Cristo nos guie em todas as nossas ações, para que possamos ser instrumento de sua paz e justiça. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti em oração, reconhecendo a grande responsabilidade que nos confiaste
Vivemos em um mundo cheio de desigualdades e sofrimento, onde muitos são os que sofrem com a pobreza e a miséria. Pedimos, Senhor, que nos deem corações compassivos e mãos dispostas a agir em favor dos necessitados. Ajuda-nos a ser a luz em meio às trevas, a trazer a esperança onde há desespero e a promover a justiça onde há injustiça. Que possamos ser instrumentos do teu amor e da tua paz, levando conforto e alívio aos que sofrem. Ensina-nos a não nos conformarmos com a pobreza, mas a sermos agentes de transformação, buscando sempre refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Senhor, dá-nos a sabedoria e a coragem para enfrentar os desafios que estão diante de nós e que em todo o tempo possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.